Olá, mamães! Sejam bem-vindas para mais um bate-papo aqui do Sintonia de Mãe. Esperando aqui as mamães chegar aqui, entrando aqui para esse bate-papo. Final de domingo, com feriadinho aí também. E essa semana promete aqui no Sintonia de Mãe, porque a gente vai ter aula ao vivo e é isso que eu quero conversar com vocês, para que vocês possam participar dessa aula ao vivo, que vai acontecer no dia 3, agora quarta-feira, às 14 horas, horário de Brasília, tá bom? Então, se você ainda não fez a sua inscrição, aqui em cima tem um link para você fazer, tá bom? Estou vendo que tem gente chegando. Oi, Débora, tudo bom? Quanto tempo, querida? Seja bem-vinda. Sejam bem-vindas aqui para essa conversa. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto que a gente tem abordado durante essa semana que passou. Oi, Viviana, tudo bom? Letícia, tudo bom, querida? Que bom ver vocês aqui. A gente vai abordar um pouquinho esse assunto em que a gente está aqui batendo essa semana, que é a questão do leite fraco, do leite que não engorda do bebê. Como é que a gente faz para resolver esse problema, para tentar amenizar esse problema das mamães que querem amamentar, né? Porque se você não está muito interessada em amamentar, a gente já sabe como fazer, né? É só dar leite artificial. Agora, se você é aquelas mamães que acreditam na amamentação assim como eu, que querem dar o melhor para o seu filho, que acreditam que a amamentação, além de ser o melhor alimento, é o melhor momento, né, de você e do seu bebê, é nesse momento que vocês vão criar aquele vínculo que vai se refletir durante toda a vida e também todos os benefícios, né, de imunidade, tudo que essa amamentação traz. E eu acredito mesmo que a amamentação ela traz benefícios que a gente nem imagina, né? Recentemente foi publicada uma pesquisa numa revista internacional super conceituada, provando, né, que bebês que amamentam no peito são mais inteligentes, né? E essas crianças, quando crescem, têm maior renda, né, no futuro. Então, gente, isso é fantástico, né? A gente até imaginava que o leite materno é maravilhoso, mas aos poucos, né, a ciência vai nos mostrando que é mais maravilhoso ainda do que a gente pode imaginar, né? Então, é por isso que o Sintonia de Mãe existe, para ajudar vocês a seguir nesse caminho. Porque eu já ajudei muitas e muitas mamães, já passei por 2 experiências de amamentação, e eu tenho certeza que com um pouquinho de conhecimento, vocês podem mudar mesmo essa realidade de vocês, se você está passando por dificuldade, né? Então não dá para aceitar, né, qualquer coisa, aceitar na primeira tentativa, né, já aceitar um leite artificial. Eu acho que vale a pena. Se você sente isso no seu coração e deseja uma amamentação de sucesso, vale muito a pena. Então é sobre isso que eu quero conversar com vocês. A Rosângela tá falando aqui que conheceu a página na semana passada, está amando os vídeos, que bom! Que estão me ajudando muito. Estou amamentando em livre demanda há 2 meses, mas sempre surgem dúvidas, claro, sempre. E depois você vai passar por outras fases também, chegando a época da introdução alimentar, depois chegando a época do desmame, né? Então, a gente vai ter sempre assunto aqui para conversar, viu, Rosângela? Que bom que você tá aqui. E todas vocês sejam bem-vindas. Estou vendo que tem bastante mamãe aqui. Então vamos lá para o nosso assunto de hoje. Eu percebo que quando as mamães vêm me procurar, que relatam que o bebê não pegou peso, né, e que elas estão na dúvida do que fazer, né? Porque normalmente o que acontece muitas vezes o complemento ele já vem lá da maternidade, né? Então logo nos primeiros dias de vida do bebê pode ser que o bebê não tenha ganhado aquele peso esperado ali para sair da maternidade e naquele momento já é receitado um complemento com leite artificial. Ou pode ser também que você saiu e estava tudo bem, amamentando em livre demanda e de repente, em uma das consultas do pediatra, você leva o maior susto. Porque você chega lá e vê, você nem esperava por isso, que o bebê não pegou o peso que o pediatra esperava. E aí você sai de lá, né, com aquela receitinha, né, aquela indicação de complemento nas mãos e se sentindo
um horror, né? A pior mãe do mundo, né? Porque, poxa vida, se eu não consigo nem sustentar meu bebê, não consigo nem ter leite suficiente pro meu filho, né? O que eu vou fazer? E muitas mães não questionam isso. Simplesmente vai para na primeira farmácia, compra o complemento e começa a dar, porque muitas vezes não sabe, né? Não tem essa ideia de que o complemento, a primeira dose, a primeira mamadeira, a Thaís tá falando verdade, né, Thaís? A primeira mamadeira, a gente já está iniciando um passo para o desmame. Né? Então, a partir do momento que você deu o primeiro complemento, seja lá no comecinho, na maternidade, ou seja depois de 1, 2 meses, acontece que as chances de o seu filho ficar dependente do complemento são muito grandes, tá? Por vários motivos. Pelo motivo do leite artificial, que é leite de vaca, né? Ser muito pesado, ser uma proteína pesada para o sistema digestório, para o organismo do bebê conseguir fazer essa digestão, porque o leite materno é muito leve, é light. Ainda tem a questão do bico, né, da mamadeira, que pode fazer a confusão de bico, o bebê acaba preferindo mamar na mamadeira, o fluxo de leite é mais fácil, a posição da língua, a posição da musculatura muda completamente quando ele bebe num bico artificial e quando ele precisa fazer aquela sucção, aquela ordenha no seio materno. E aí a gente vai percebendo, né, que para a gente ter mais leite, né, a gente precisa fazer com que o bebê estimule essa mama direitinho. Se o bebê não faz esse estímulo, por quê? Tá mamando leite artificial, tá mamando o bico, tá enchendo o estômago, tá pesando aquele leitinho lá, ele vai ter menos energia ali para mamar no peito. Essa mama, ela entende, né? Esse organismo da mulher entende que não está precisando fabricar tanto leite assim. Então, o bebê vai se acostumando, né, com a fórmula e cada vez que ele vem para o peito, ele vai mamando um pouquinho diferente no peito. E aí, ele já estava com dificuldade, por isso que ele não estava conseguindo engordar. Então, com certeza, alguma dificuldade tinha. E com o bico e com a fórmula, essa dificuldade vai aumentar. E aí, nesse ponto, né, as mamães, a Caroline tá falando aqui que a bebê tem 2 meses, mama no peito e na mamadeira, e mesmo assim ela prefere o peito. Eu vou fazer um parênteses aqui para dar uma atenção aqui para Caroline, porque isso aqui é importante começar a falar por isso. Porque o que acontece? Eu não sei quanto tempo faz se o seu bebê começou a tomar na mamadeira. Claro, alguns bebês, eles preferem o peito e ficam no peito. Isso é raro, tá? É muito raro. Mas, normalmente, 2 meses ainda é muito cedo pra gente falar, o bebê preferiu o peito. Ainda é cedo, tá? Porque a gente precisa observar isso em longo prazo, né? Então, a dica que eu dou pra você é realmente, ao longo do tempo, você ir percebendo se o seu leite não vai diminuindo, porque a tendência é essa. Às vezes a gente coloca o bebê no peito e pra mãe parece que tá tudo bem. Nossa, ainda bem que não fez confusão de bico, ainda bem que continua mamando, graças a Deus não interferiu. Mas isso em longo prazo pode sim interferir. E essa criança que poderia ir mamar até 1 ano ou mais até de idade, ela vai com 4, 5 meses começar o processo do desmame dela. Não é generalizado, gente. Tudo que eu falo aqui não é, tá? Claro, para você pode ter dado certo, para outro não. É a mesma coisa do bico de silicone. Quando eu falo sobre o bico de silicone, tem um monte de comentário. Eu usei, para mim foi ótimo, eu indico. Mas só que uma coisa é você ter um resultado, né? Mas fica muito complicado numa rede, assim, né? A gente indicar. Porque a chance de dar errado para outra pessoa é muito grande. Né? É a mesma coisa de um vídeo que eu fiz agora no finalzinho dessa semana sobre os medicamentos para aumentar a quantidade de leite. Quem ainda não viu, dá uma olhadinha lá. Muitas mães comentaram, mas eu tomei e para mim foi ótimo. Claro, pode ter o efeito que você espera, que é o aumento da quantidade de leite. Para algumas mães tem, para outras não. Mas a gente precisa enxergar, assim, treinar assim, o nosso olhar mesmo materno para enxergar um pouquinho mais além do que isso, né? Então, só o leite, né, descendo, esse aumento da produção
Será que é só isso que a gente tem que ver? A gente tem que ver também como esse efeito está agindo no organismo da mulher, dessa criança, em questão até mesmo do cérebro, né? Porque ele é uma medicação muito forte. Então, até que ponto vale a pena isso? E se deu certo para você e você não tá nem aí que pode estar acontecendo como efeito colateral dessa medicação, tudo bem, é uma escolha sua, problema seu, né? Mas fica muito difícil a gente indicar isso para outra pessoa sem a gente ter esse conhecimento profundo. Então é por isso, sim, que tudo que eu trago aqui no Sintonia de Mãe para vocês, eu procuro trazer tudo assim com referência, sabe? Com um embasamento científico, para que não fique só no achismo, só no deu certo comigo. Muitas vezes eu até falo aqui para vocês, né, de alguma coisa que aconteceu comigo na minha amamentação, na minha gravidez. Mas sempre tomando cuidado para ver se realmente isso está dentro de um embasamento, porque é muito arriscado, né? A gente indicar, por exemplo, aqui no caso da Caroline, comigo deu certo, por enquanto o bebê tá mamando super bem na mamadeira e no peito. Mas isso é muito raro, então eu posso fazer uma indicação assim, sabendo que tem milhões de mães aqui me assistindo, é que realmente para a grande maioria delas isso não vai funcionar, entendeu, Caroline? Então é mais ou menos isso. E a única coisa que eu quero que você observe é como vai ser daqui para frente, né? Normalmente as estatísticas que a gente tem é que os bebês que são em contatos com bicos artificiais, eles desmamam mais rápido do que os outros, certo? Então é mais ou menos nessa linha aí que eu quero falar com vocês, tá bom? E muitas vezes a mãe sai lá, né, do pediatra sem saber o que fazer. Claro, a gente fica super preocupada, né, porque a gente quer o nosso bebê bem, a gente quer que o bebê cresça, se desenvolva direitinho, né? Uma criança na nossa mão, né? Uma responsabilidade muito grande, não é brincadeira. E muitas vezes a gente sofre mesmo assim, né, Thaís? A pressão dos familiares, preocupados também com a criança, não falam nem por mal, né? Mas não, precisa dar, realmente seu leite não tá bom, não tá sendo suficiente, vamos comprar já. E muitas vezes não é isso que a mulher quer. E aí a gente fica naquele impasse, dou leite artificial e arrisco, né? Banco isso daí sozinha, ou não. Ou já desisto e pronto. Agora, o que a gente precisa pensar, e o que eu quero trazer aqui para vocês, quando eu pensei nesse conteúdo aqui, é exatamente isso. Quando a gente tenta sozinha, as chances de dar errado também são grandes. Por quê? Porque você, né, alguma coisa tá acontecendo ali nesse mecanismo, né, de produção de leite que não tá legal e por isso o bebê não engordou, tá? Porque se tivesse tudo bem, o bebê estaria engordando normalmente, certo? Então algo já não tá legal e você não sabe o que é que tá errado, você não conseguiu fazer esse diagnóstico, né? E muitas vezes o médico também não fez. Eu sempre falo que para uma indicação de complemento, o profissional da saúde tem que observar uma mamada pelo menos por 3 minutos. Senão, eu, né, não confiaria nessa indicação, tá? E às vezes pode ser que naquele momento precise de um leite artificial para dar um up, dar uma ajudadinha ali, mas vai ter que ser corrigido aquilo que tá errado. Agora, eu me perdi o que eu tava falando. Então, agora, quando essa mãe, ela sai de lá e ela fala assim, não, tá, eu não quero dar leite, eu acredito em mim, eu acredito que meu leite é forte o suficiente, eu acredito no meu poder de mulher, e eu sei que não existe leite fraco, então eu não vou dar não, eu vou bancar isso, eu vou insistir. Aí a mãe fica, eu vou dar em livre demanda, e a mãe fica, né, muitas vezes assim, super cansativo, ir lá no peito o tempo inteiro, o dia inteiro, a criança mamando durante 1h30, né? E a hora que vai pesar de novo, não pegou peso de novo. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês é que muitas vezes, mãe, não depende da sua boa vontade, não depende da sua disponibilidade. Essa questão da gente arrumar, ajeitar isso daí, ela vai muito mais além disso. Então, você precisa de ajuda. Você precisa saber o caminho, você precisa ter esse conhecimento, porque se você continuar fazendo tudo exatamente como você estava fazendo antes, a chance do resultado ser igual é muito grande. Então, é por isso que eu tô aqui hoje. Eu quero convidar vocês para
a participar da aula ao vivo, que vai acontecer agora nessa quarta-feira, no dia 3. Porque nessa aula eu vou falar para vocês como que funciona este mecanismo, para vocês entenderem e já começar a imaginar o que pode estar acontecendo de errado, de diferente aí na amamentação, tá bom? Então, algo pode estar errado não com você, não é você que tem um leite fraco, não é você que é incapaz, mas algo pode estar errado com a amamentação, certo? Então, se você ainda não fez essa inscrição, aqui em cima tem um link. A aula não vai ser por aqui, a aula vai ser dentro de uma sala de aula virtual mesmo, assim como eu faço, muito parecido com o que eu faço para as mães que estão nos programas pagos do Sintonia de Mãe, no curso avançado, no programa avançado, ou no curso Amamentação Sem Complemento, tá bom? Então, é um conteúdo gratuito para você, é uma aula gratuita, uma aula que eu tô abrindo assim mesmo, porque eu vi que tinha muitas mamães com essa questão, né, do leite que não tá sustentando, né? Aí também ver algumas mamães com a questão das fissuras mamárias. Então, a fissura mamária também, ela é assim uma precursora da falta de leite, porque dói, né? E muitas vezes a gente dá aquela recuada para amamentar e a hora que vai chegando o momento de amamentar, sai, meu Deus, tá chegando a hora, parece que o bebê chora, dói até na alma dessa mãe, né? E com a fissura pode acontecer também uma diminuição dessa demanda de leite até mesmo pela dor. Então, se você tá com fissura, é legal consertar, é legal tratar disso daí da maneira corretinha para que você possa aí dar continuidade ao aleitamento materno. A Camila que tá falando que ela vai trabalhar nesse horário, se depois vai ter reprise. Gente, normalmente tem. Eu não gosto de prometer a reprise, porque às vezes a gente não consegue gravar a aula, essa aula ao vivo, né? Então, se a gente conseguir gravar a aula, tiver bonitinha, tiver tudo redondinho, a gente disponibiliza para vocês, mas eu não gosto de prometer isso e depois não conseguir entregar, tá bom? Se você conseguir assistir ao vivo, é melhor, tá bom? Se programa já para isso, né? Convida aí uma amiga para dar uma chegadinha na sua casa, ficar um pouquinho com o bebê, a avó, ou sei lá, a babá, já combina direitinho, para que você possa se organizar para estar presente nesse momento, que seria legal se você estivesse ao vivo. Acho que é interessante isso, tá bom? Eu coloquei esse horário umas 2 horas da tarde, porque normalmente as mães estão em licença maternidade nesse horário, né? Que estão com bebezinhos menores, e também porque é um horário que normalmente o bebê dá uma sonequinha, né? Nesse horário depois do almoço. Mas programa já para isso. Se você tem condições de fazer isso, de pedir ajuda para alguém, já se programa para isso, coloca aí para despertar no seu celular, para não correr o risco de esquecer, né? Porque a rotina com o bebê é tão puxada, né? E de repente a gente viu e passou, tá bom? Então a aula no dia 3 de maio, nesta quarta-feira, às 14 horas, e eu vou explicar para vocês como que funciona esse mecanismo de produção de leite, para você começar a entender um pouquinho do seu corpo, do seu organismo. E no finalzinho da aula, eu vou dar para vocês uma técnica, que é uma das técnicas que eu dou nos cursos fechados do Sintonia de Mãe, que é uma técnica para você aumentar, né, o fluxo de leite durante a mamada, tá? É uma técnica bem legal. Na última aula que eu ensinei isso daí, eu recebi uma mensagem lá, terminando a aula, assim, já veio a mensagem de uma mãe falando que só com aquela técnica, naquele momento, durante a aula, ela já conseguiu sentir uma melhora ali na mamada, tá bom? Tem também, gente, os depoimentos das mamães, né, do curso Amamentação Sem Complemento, do programa avançado, que eu vou colocar aqui na página. Tá na página do Sintonia de Mãe? Não, vai colocar. Então eu vou colocar aqui, porque esses depoimentos, por que eu vou colocar? Para vocês darem uma olhadinha. Para você que tá passando por isso agora, sentir que existe um caminho e que é possível, tá? Então este é o objetivo desses depoimentos. Eu fico tão feliz quando eu recebo um depoimento das mamães, porque é uma criança que o Sintonia de Mãe conseguiu salvar do desmame. Então eu fico muito feliz. E eu acredito que vocês dando uma olhadinha ali, porque são mamães reais que estão passando pela mesma situação que você, né? Estavam no mesmo desespero que você pode estar nesse momento e que conseguiram superar isso. Então eu quero dizer que existe esse caminho e dá para conseguir fazer isso daí, tá bom? Então depois, a hora que você tiver um tempinho, se tiver sossegadinho aí,
você dá uma olhadinha lá, tá bom? A Thaís tá falando aqui, a Thaís Marçom, que super indica. A Thaís, uma das nossas alunas, que conseguiu um sucesso enorme com o Bruninho crescendo, engordando muito, né, Thaís? E a Thaís tinha um sonho de amamentar, porque ela não tinha conseguido amamentar a Júlia, que era a primeira filha dela. E agora tá lá com o Bruninho, que é uma belezinha no peito, maravilhoso. Já iniciou a introdução alimentar, né, Thaís? E está indo muito bem. Então, é isso que eu quero pra você, que você continue a amamentação, mas de uma forma leve, né, Thaís? Porque não precisa ser, assim, sofrida, né? Porque eu lembro que quando a Thaís chegou até a gente, ela tava, assim, sofrendo, desesperada, achando mesmo que não tinha mais jeito, né? E depois, agora, depois de todo o trabalho, né, a gente vê que a realidade foi mudada, mas só foi mudada porque ela tomou a decisão de fazer alguma coisa por isso, né? Então, isso que eu acho que é importante. Então, o seu primeiro passo é importante. Não existe uma fórmula mágica. Queria muito dar para vocês uma receitinha de um remédio que fosse fazer jorrar leite, né? Não é por aí. A gente, quem não viu ainda o vídeo, né, mais uma vez, das medicações, é bom dar uma olhadinha, porque isso é muito sério e é um problema que me preocupa demais, que tá acontecendo, né, nos dias de hoje. Quando eu comecei a trabalhar com amamentação há 17 anos atrás, a gente não tinha tão abundante assim esse tipo de indicação, de medicação. Isso vem acontecendo de uns anos para cá. E preocupa demais a gente que é do aleitamento materno, demais mesmo, porque a gente sabe a consequência que isso pode ter e a gente sabe que existe um caminho diferente, tá? Então vamos começar? Vamos dar o nosso primeiro passo? Na aula do dia 3 de maio, às 14 horas, horário de Brasília, tá bom? Nessa aula, gente, tem muita gente perguntando que vão ser abertas as inscrições para o curso Amamentação Sem Complemento, tá bom? Então, se você tem a ideia de entrar, né, de participar do curso, que é um curso fechado, a gente vai dar toda assistência através da comunidade do Facebook, né? Então, muitas vezes as mães falam, mas, né, sozinha, será que eu vou conseguir? É difícil sozinha, né? É difícil. No curso, as mães que estão no curso não ficam sozinhas. Por quê? Porque lá na comunidade, uma ajuda a outra. Então, as mamães, elas postam os vídeos das mamadas. E aí né, e as mamães mais experientes, que já passaram por isso, tipo a Thaís, que tá aqui, elas comentam e ajudam, né, essa mãe a entender o que tá acontecendo ali. Né? Porque a gente vai ficando tão craque nisso, né, Thaís? Que a gente vai entendendo como que funciona esse mecanismo de sucção, de deglução. E aí as mães vão indicando, olha, faz isso, vamos fazer isso. E aí a gente vai ajudando. E essa mãe, ela só não vai conseguir se ela realmente não seguir, mesmo que foi orientado. Porque se ela estiver lá, presente na comunidade, mandando vídeo, pedindo opinião, né? Agora aconteceu isso, eu consertei isso, agora eu faço isso. Nossa, dá muito certo, tá bom? Mas é isso, tá? Mas se você não puder entrar, não quiser entrar pro curso pago, não tem problema nenhum, fica aqui com a gente, assiste a aula, sinta no seu coração se esse é o seu momento para entrar pro Amamentação Sem Complemento. E também tá tudo tranquilo, tá, gente? É uma opção que a gente tem, né, que é um caminho que alguém já trilhou, então a gente sabe que dá certo, né? Mas não é o momento de você decidir isso agora. Tem mamães que já querem, já até pede pra gente guardar vaga, porque as vagas são limitadas também. Mas sim, tá isso super tranquilo. Independente disso, eu quero vocês na aula comigo, eu quero passar para vocês o melhor conteúdo possível, eu quero ajudar da melhor forma possível, dessa forma aberta. Eu só quero dizer que muitas vezes a gente não faz mais, porque seria até uma irresponsabilidade minha. Passar para vocês exercícios, eu não sei com quem eu tô falando, eu não sei quem é você, né? A partir do momento que você entra pro curso, a gente tem uma proximidade maior, eu posso dar esse acompanhamento melhor, né? Então, aí a gente consegue, né, um resultado melhor. Eu não poderia jogar aqui um monte de coisa que eu não sei como é que você vai fazer, se vai fazer certo, se vai fazer errado. Então, seria até uma responsabilidade profissional mesmo minha, né? Não dá para fazer isso, é uma coisa muito séria. São bebês, né? São saúde de bebês, a gente e até assim risco mesmo de ficar doente, de morte, de tudo isso, gente. Então é muito sério, né? O desenvolvimento, o bebê nos primeiros meses de vida é muito sério, essa questão da alimentação. Não é brincadeira, tá? Então é isso,
né? Esse método, ele é um método que ele é baseado em evidências científicas, então não tô falando nada da minha cabeça, nada do que deu certo para mim e tô passando para você, né? E também não é nada assim irresponsável, né? Um tiro complementa amanhã e acabou, não. A gente vai fazendo a coisa gradativa, passo a passo e de preferência com o seu pediatra sabendo tudo que tá acontecendo e tudo que você tá fazendo, tá bom? Beleza, então, meninas. Então, para um domingo, eu acho que tá ótimo, né? Obrigada pela companhia de vocês hoje, tá? Amanhã estarei aqui de novo para mais uma live, mais uma conversa. Se você tem alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Terminando aqui a nossa conversa, eu vou dar uma olhadinha, vou passar o olho aqui. E se tiver alguma coisa que eu acho que seja importante mesmo a gente conversar, e se eu não falei ainda, né, eu posso programar esse assunto para amanhã ou para depois de amanhã, tá bom? Então, eu sempre tô fazendo os conteúdos com base no que vocês escrevem aqui. Muitas vezes eu não consigo responder tudo aqui ao vivo, mas pode ter certeza que eu li, né, o seu comentário e em algum momento a sua pergunta vai ser respondida, tá bom? E se você, se tem alguma pergunta aqui, às vezes pode ser que eu já tenha falado sobre isso nas conversas anteriores. Então dá uma olhadinha no YouTube, dá uma roladinha aqui na página do Sintonia de Mãe do Facebook, para que você, aí de repente, a sua pergunta já tá lá, tá bom? Então reserva um tempinho para você fazer isso também, tá? Aproveita também para convidar as mamães que vocês conhecem, que estão passando por essas dificuldades, alguma gestante que vai passar pela amamentação, para a gente não deixar chegar nesse ponto, né? De precisar de ajuda urgente. Então, eu peço que vocês convidem, tá bom? Suas amigas grávidas e que estão com bebezinhos, tá? E compartilha aqui, marca o nome delas aqui nos comentários, isso ajuda muito. E também eu peço que vocês dêem um joinha aí pra mim, se vocês gostaram, se tudo isso tá fazendo sentido pra vocês. Isso é legal por dois motivos. Primeiro, vocês ajudam o canal do Sintonia de Mãe se manter no ar, né? Porque a gente depende disso. E segundo motivo, é a única forma que eu sei, que eu entendo, né, que vocês estão gostando, tá? E isso me motiva a trabalhar cada vez mais aí pra gente, no Sintonia de Mãe, pra gente conseguir esses resultados maravilhosos, tá bom? Então, quem gostou, dá um joinha, compartilha aí e a gente se vê, então, amanhã, né? Ou na aula aí de quarta-feira, tá bom, meninas? Então, beijão pra vocês, até mais!